Oi, gente, eu vim falar pra vocês hoje sobre o livro Americana, da Chimamanda Ngozi Adichie. A Chimamanda é essa moça bonita aqui. Ela é nigeriana e ela mora nos Estados Unidos e ela ficou famosa a partir de uma conferência que ela deu no TED Talks sobre o perigo da história única. A história única seria o fato da gente saber apenas a versão dos vencedores sobre a história da humanidade. E o quanto isso é prejudicial, porque a gente acaba conhecendo os lugares distantes sobre estereótipos criados por esses colonizadores. Então, quando a gente ouve falar de África, a gente pensa em savanas e bichos e uma coisa extremamente selvagem, e é difícil pensar que existe uma civilização. Da mesma forma, é difícil para pessoas não brasileiras imaginarem o Brasil da forma como a gente vê o Brasil. Eles sempre veem o Brasil de uma maneira mais estereotipada, rasa e abstrata, que é bem diferente daquela que a gente está acostumado a lidar com. E esse livro é legal porque ele mostra que isso também acaba acontecendo com a visão que os colonizados têm da colônia. No caso, quando a gente está muito chateado com o nosso país, o que a gente pensa é que indo para o exterior as coisas podem melhorar. E esse exterior não é assim, eu vou do Brasil para a Argentina. Vou do Brasil para um país colonizador ou os Estados Unidos, que não foi a princípio um colonizador, mas aprendeu rapidinho. E enfim, isso é problemático, porque a gente acaba pensando que esses países colonizadores são melhores do que os nossos, ou têm mais dignidade, mais capacidade de empregos, e que a vida neles vai ser mais fácil do que no nosso, e não é bem assim que a banda toca. A gente sabe que a Europa tá com uma crise tão grande quanto a nossa, e as coisas lá também nem são fáceis, e enfim. Depois que eu entrei em contato com a existência da Chimamanda e que eu achei muito legal essa história de como a história única influencia na nossa forma de olhar o mundo, eu resolvi que eu queria lê-la. Mas não encontrava nenhum livro nas bancas, nas lojas, e eu não consegui ler por causa disso, né? Aí eu encontrei o Somos Todas Feministas, Sejamos Todas Feministas, que é um livro de outra conferência dela sobre como todas as mulheres deveriam ser feministas. Ele é um livro bem curtinho, pequenininho, assim, baratinho e muito bacana de ler também. Eu gostei bastante, concordei com muito do discurso dela e só aumentou a minha vontade de ler algum romance. E quando eu encontrei o Americana e por um preço razoável, eu pensei, vamos aí. O livro tem 516 páginas e ele conta a história da Ifemelu e do Obinze. A Ifemelu, ela é uma menina nigeriana que vai para os Estados Unidos. Então o livro ele se passa no momento, ele começa com o Ifemelu chegando no salão de beleza para trançar o cabelo. E ele mescla a narrativa daquele tempo presente, o momento em que ela está trançando o cabelo, com os fatos que aconteceram na vida dela e fizeram com que ela chegasse até ali. Então ela narra a infância dela na Nigéria, ela narra o poder militar que tomou conta da Nigéria, as razões para que os nigerianos fossem embora, e como foi se adequar aos Estados Unidos e o que ela teve que passar por. E enfim, as reflexões são muito bacanas porque mostram pra gente que não é fácil como a gente imagina, que meu país tá destruído, vou lá e vai dar tudo certo. Que às vezes as coisas são muito complicadas, você precisa passar por coisas horríveis pra conseguir se manter com comida e casa e saúde, pelo menos. E enfim, bem complicada a situação dela nos Estados Unidos. E paralelamente à história dela, que contém a mãe, o pai, a tia, o primo e as amigas, enfim, um monte de gente, vem a história do Obinze, que é o amor de infância dela, e ele continuou na Nigéria, ele não foi para os Estados Unidos. E aí ele ficou rico na Nigéria, então meio que conta como foi o processo para ele ficar rico, e para isso ele teve que passar pela Inglaterra. Então, o livro ele se passa na Nigéria, Inglaterra e Estados Unidos. Então, é um país colonizado e os dois points da colonização da região ali mesmo, porque a Nigéria fala inglês por causa da colonização britânica, né? Então,
é bem forte essa coisa da colonização. E é interessante porque a FMLU, chegando aos Estados Unidos e tal, ela tem um blog sobre como ser um negro não americano nos Estados Unidos. E é muito legal porque ela só descobre que ser negro é um problema quando ela chega nos Estados Unidos. Ela conta que enquanto ela estava na Nigéria, ela não se via como negra, ela era uma pessoa normal. E chegando nos Estados Unidos, ela percebe que ela não é só uma pessoa, ela é uma pessoa negra. E isso acaba tendo uma série de influências na vida dela. E esse tipo de reflexão me deixou meio maluca, assim, porque pelo que ela falava sobre como os negros são tratados nos Estados Unidos hoje em dia, e os negros, sobre como os negros americanos e os não americanos têm uma rixa enorme, e enfim, essas coisas, eu fiquei pensando muito nos haitianos que chegaram aqui, especificamente em Curitiba, vieram muitos haitianos no ano passado, e as pessoas daqui até maltrataram eles, e foi bem tenso. Agora eles são um pouco mais enturmados, mas enfim, vem haitianos pós-doutores, e eles acabam tendo que trabalhar em condições pífias na construção civil e não são pagos por 5, 6, 7 meses. E isso já é complicadíssimo. Mas se for parar pra pensar, o problema da negritude é muito evidente no Brasil. E é como fica muito claro nesse livro que o problema maior não é como as pessoas lidam com a questão de raça. É o próprio fato de que a questão de raça é vista como um problema, de que existe essa questão. Porque não devia existir essa questão. E se a gente for parar pra pensar, realmente não devia. Ainda mais em um país como o Brasil, que é extremamente misturado e que todo mundo é índio, menos quem não é, como diria Eduardo Vieira de Castro. E que, nossa, a escravidão aqui foi super, ultra, mega forte. A gente tem resquícios disso até hoje. As religiões afro-brasileiras vivem crescendo e já estão muito mais brancas do que negras. E as apropriações culturais feitas pelo branco para com artifícios culturais negros, como o próprio trançado no cabelo, os dreads, a capoeira e tantas outras coisas que são negras e que a gente vê muitos brancos, e que quando a gente ouve falar, na maioria das vezes são brancos que aparecem, não negros, como se esses negros fossem invisíveis e não importassem, eu não sei. E as pessoas não entendem as razões de ser necessário haver cotas, por exemplo, ou políticas diferentes para admitir refugiados em universidades e semelhantes. É como se acreditassem que a abolição da escravatura realmente aboliu a escravidão. E eu não quero nem entrar no mérito do fato de que ainda existe muita escravidão, mas é só que abolir a escravatura, fazer com que os negros sejam considerados pessoas tão igualitárias quanto os brancos, com uma simples assinatura de papel, não é suficiente, porque isso não traz todo o aparato básico que eles necessitavam para isso. Então, não adianta muito assinar um papel e continuar, largar eles em cidades onde as pessoas não querem contratá-los porque são negros, onde os salários são ruins porque são negros, onde os trabalhos ofertados ainda são aqueles trabalhos que ninguém quer fazer porque eles são negros. Não adianta a gente fingir que o problema de raça não existe quando acontecem desastres como o de Baltimore dessa semana, onde foi basicamente uma guerra civil entre negros e policiais, porque um negro foi morto pela polícia, tipo. E a quantidade de negros que são mortos pela polícia nos Estados Unidos é absurda, mas no Brasil também é. Se a gente olha nas favelas e nas periferias do país inteiro, a quantidade de jovens negros mortos justamente é absurda, e é muito diferente que a gente já fica escandalizado quando a polícia vem com bala de borracha pra cima de manifestantes, pra cima da população civil e etc. Só que na periferia as balas não são de borracha, elas são balas de verdade. Elas não são balas que matam. E elas chegam lá todos os dias e não perguntam
antes de atingir as pessoas. Então, é muito legal que haja livros como Americana, porque faz com que esse tipo de questionamento continue vivo e que a reflexidade continue a existir dentro da nossa cabeça. E depois que eu terminei, tudo que eu conseguia pensar era no quanto eu sou carente de literatura negra. E não falo nem de literatura africana, mas de literatura brasileira negra mesmo. Eu não sei se eu já li algum livro brasileiro que tenha sido escrito por um negro e que tenha sido escrito com prerrogativas de tratar assuntos de questões sociais. Eu nem sei se isso existe, mas deveria. Então, desde que eu terminei o livro, eu tô procurando livros atuais sobre questão de raça no Brasil, porque eu acho que da mesma forma que o Americana conseguiu ampliar o debate, utilizando 3 países e tal, eu acho que uma literatura negra brasileira que conseguisse ter a mesma relevância, a mesma capacidade de leitura e etc., poderia nos ajudar muito a refletir melhor sobre a forma como a gente trata os nossos negros e a nos lembrarmos sempre de que a gente só tá aqui porque eles estiveram aqui. E que, é muito mesquinho da nossa parte tratar pessoas como se não fossem pessoas, simplesmente porque as cores são diferentes. Porque as cores, os gêneros e tantas outras coisas que fazem com que a gente acabe tratando as outras pessoas de forma diferente. E pensar que tudo isso ainda é muito pior quando você é mulher e negra, né? Enfim, esse livro é muito mais sobre reflexão do que sobre a história dele, porque se eu for ficar contando a história dele, não vai ter graça pra quem for ler. Mas eu recomendo muito a leitura. E eu espero que vocês gostem. A Chimamanda arrasa e eu tô doida pra encontrar um brasileiro negro pra vir contar pra vocês quanto ele arrasa também. Tchau.